2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, e apenas a parte final do verso 7. Na verdade, vamos ler todo ele, né? Todos nós encontramos. Quem encontrou, diga amém. 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 Vamos ler a palavra do Senhor. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Novamente, isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Podemos sentar, nós já oramos. Queremos também nessa oportunidade entregar ao Senhor as nossas primícias, louvando a Deus pela provisão do Senhor na nossa casa, entendendo que o Senhor é aquele que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, podemos trazer ao Teu altar, ó Deus, as nossas primícias. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 9 dessa segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele vai trazer instruções com relação a uma grande coleta que o apóstolo Paulo estava fazendo por causa da necessidade da igreja da Judéia. A igreja estava passando por necessidade. O apóstolo Paulo estava na Macedônia, região aí que abrangia toda a parte geográfica, né, da Grécia Antiga, e ele estava para passar na igreja de Corinto. Inclusive, se você na leitura, depois, eu recomendo que leia, no capítulo 8, Paulo vai falar mais especificamente a respeito dessa oferta. Inclusive, o título do bloco de pensamento, ali do capítulo 8, é a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Então, ele vai tratar a respeito dessa oferta, vai trazer também orientações a Tito, para que Tito possa preparar a igreja, a fim de que as ofertas já estivessem prontas, para que no momento que o apóstolo Paulo estivesse passando pela igreja dos Coríntios, não houvesse qualquer tipo de constrangimento, né? Também no relato desse trecho que engloba aí o capítulo 8 e o capítulo 9, vai também falar a respeito de um puxão de orelha que o apóstolo Paulo dá na igreja aos Coríntios, porque eles haviam se desafiado a participar dessa oferta, mas ficaram só no discurso e não estavam para colocar isso em prática. E o apóstolo Paulo ele vai trazer uma repreensão, e ao mesmo tempo, acerca dessa repreensão, ele vai trazer aí orientações acerca da prática do ofertório e também do dizimar. Só que, meus irmãos, a questão da fidelidade para com Deus não está somente ligado às questões financeiras, e nós vamos ver isso aqui. O tema da nossa mensagem é a lei da semeadura, e nossas escolhas têm consequência. A lei da semeadura, nossas escolhas têm consequência. Então, como nós já estávamos falando aqui, no capítulo 9, Paulo, ele vai trazer instruções que estimulam a igreja a contribuir devido a uma necessidade que estava acontecendo naquele momento. E a necessidade é essa que nós falamos. Havia uma urgência para que uma grande coleta acontecesse por causa dos santos da igreja na Judéia. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 8, né, o capítulo anterior, verso 4. Paulo, ele vai falar a respeito disso. Ele diz: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Ou seja, Paulo estava trazendo uma repreensão aos coríntios e traçando um paralelo a respeito de outras igrejas menores, mas que mesmo que eram ou que fossem menores, elas estavam pedindo, né, ao apóstolo Paulo: nós queremos também participar dessa bênção aí.
nós não gostaríamos de ficar de fora, não. E o texto vai dizer que eles estavam pedindo com muitos rogos, ou seja, clamando profundamente para participarem da graça na assistência aos santos. Mas não é só isso que o apóstolo Paulo vai trazer, ele também vai expor lições trazidas pela lei da semeadura. A fala a respeito das consequências resultantes das nossas escolhas também estarão presentes aqui. Ele dará vários e importantes detalhes sobre como devemos ofertar. Ele compara a nossa oferta a uma semente, ensinando que a medida que semearmos será a medida que colheremos. A nossa generosidade deverá estar caracterizada com a prática alegre e também desprendida. E também desprovida de pesar, ou seja, má vontade, desânimo. As palavras moderação e abundância aqui afirmam o princípio que é verdadeiro, baseado em uma experiência agrícola comum. Pois este princípio não se aplica somente a questões financeiras, mas a todo o nosso envolvimento com o reino de Deus. Meus irmãos, o que nós precisamos entender aqui é a seriedade desse tema. Um tema que não está relacionado somente à nossa vida financeira, mas a tudo que fazemos na igreja local e no reino de Deus. E não há outro tema melhor do que o dia de primícias. Oxalá que toda a igreja estivesse presente para ouvir. Mas o apóstolo Paulo, ele começa o versículo 6, declarando: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aqui, a expressão pouco é um aditivo, aliás, é um adjetivo que permite qualificar algo que não é suficiente, ou que é bem escasso, formando uma expressão que tem toda a aparência de um provérbio, e sem dúvida, é isso mesmo. Conforme o livro de literatura sapiencial, ou seja, o livro de Provérbios, assim lemos no capítulo 11, verso 24 deste livro de Provérbios, apenas a parte B, o autor vai declarar: ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Este provérbio é um segredo financeiro do Deus Todo-Poderoso para o seu povo. Pois, distribuindo os nossos ativos financeiros e as nossas atividades na igreja com fartura, nós prosperaremos. Agora, enquanto acumulamos ou retemos não somente na nossa vida financeira, mas também na nossa participação na dinâmica da igreja, nós só empobrecemos. Então, Paulo aqui nesse texto, ou seja, no texto base da nossa mensagem, diz que, assim como é na agricultura, o homem que semeia pouco deve esperar colher pouco. Se ele semear em um pequeno pedaço de terra, ele também colherá uma pequena, ou de uma pequena lavoura, ele colherá um pequeno resultado. Ou seja, se ele estiver semeando de maneira desprezível, ou seja, descuidada de qualquer forma, e desejar salvar a sua semente, e não comprometê-la com a terra, ele também deve esperar colher pouco. Não basta simplesmente semear pouco, mas quando nós negligenciamos na semeadura, ou seja, fazemos com má vontade, ou com o desejo de quanto menos semente lançarmos na terra, melhor para nós, ao contrário, nós não prosperaremos, ou aquele agricultor, ele não prosperará. Portanto, se ele deseja salvar a sua semente, ao invés de comprometê-la com a terra, como já falamos, ele pode esperar colher pouco. Assim também é dado ao dinheiro e a outros valores que empregamos na obra de Deus, sendo este concedido de maneira semelhante ao ato de enviar a semente para a terra de forma escassa e sem a devida observância da lei da semeadura. O retorno será de igual forma, pouco, ou talvez nada. Porque além de semearmos pouco, mas quando semeamos com má vontade, ou colheremos pouco, ou não colheremos nada. Mas Paulo nos assegura que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades,
A pessoa que dá pouco receberá pouco em recompensa. Portanto, nós não devemos permitir que a nossa falta de fé, que em alguns momentos somos assaltados por ela, não a fé, mas a nossa falta de fé, nós não devemos permitir que a nossa falta de fé nos impeça de que nós livremente, e não somente de forma livre, mas generosamente, devemos atentar para que a colheita só será abundante quando nós abundantemente semearmos no reino de Deus. E como eu já falei, isso não tem nada a ver somente com a vida financeira. Fidelidade vai muito mais além de vida financeira. Prosperidade também. Prosperidade não está ligada somente a dinheiro. Prosperidade está ligada a tantas coisas que nós fazemos na nossa vida, e principalmente no reino de Deus, com despreendimento, com fartura, com generosidade. Por isso, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele aconselha, dizendo ali no capítulo 6, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Existe uma outra orientação na palavra de Deus, dizendo que quando nós semeamos na carne, nós também da carne colheremos. Mas quando nós semeamos no Espírito, do Espírito colheremos vida abundante. Por isso, meus irmãos, fica a pergunta: o que nós temos semeado no reino de Deus, seja em finanças ou atividades essas de apoio à igreja local? Como temos participado? Qual tem sido a nossa motivação para não somente participarmos da dinâmica do reino de Deus ou da igreja local, mas também das finanças da igreja? Fica aí a pergunta para que todos nós possamos refletir. Todo final de ano, nós sempre chamamos algumas áreas da nossa vida à reflexão. Então nós estamos chegando ao final, estamos no último mês do ano de 2023. Em agosto desse ano, nós comemoramos 8 anos de existência desta igreja. E escolhemos para nós o tema, na perseverança do caminho. Existem 2 companhias. Quais são elas? Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Mas antes de esperarmos que a bondade e a misericórdia venham nos seguir ou nos fazer companhia, o Senhor nos chama para a perseverança. O ano está findando. Precisamos analisar as nossas atitudes, as experiências que tivemos em 2023, para que não venhamos cometer os mesmos erros que cometemos no ano que se finda. É lógico que nós não estaremos livres, de cometermos erros no ano de 2024, apesar que o compartilhar da mensagem desta noite não tem nada a ver com o ano novo, mas tem a ver com a avaliação. Por isso, Paulo continua dizendo, na segunda parte do texto que lemos, ele diz assim: e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Por outro lado, meus irmãos, aqueles que dão generosamente, colherão no reino com abundância. A palavra grega usada para generosidade é a mesma usada aqui para fartura e abundância. Semear com fartura significa semear com bênção. Da mesma forma que colher em abundância significa também colher com bênçãos. Deus, Ele não será devedor e nem ficará devendo a ninguém. Ele é fiel em abençoar quando também somos fiéis na obediência. E aquilo que é doado nunca se perde, porém é semeado, lançado na terra. E não existe terra melhor para se semear a semente que o Senhor tem nos dado do que o reino de Deus. Portanto, se faz necessário, meus irmãos, que identifiquemos e entendamos, ou seja, venhamos entender da parte de Deus entre aquilo que é pão, ou seja, o nosso sustento, daquilo que é semente, ou seja, aquilo que é lançado na terra. Paulo nos aponta isso em 2 Coríntios, mesmo capítulo, no verso 10, ele diz assim: ora,
aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então ele faz distinção aqui. Ele menciona duas categorias de algo que possui valor: a semente para o semeador e pão para o alimento. E quando nós recebemos todos os grãos, como identificar dentre tantos grãos que nós recebemos, quais deles nós devemos guardar e quais deles nós devemos lançar na terra? Se formos observar a ilustração que o apóstolo Paulo segue aqui com o texto, para que a igreja compreenda o que ele quer dizer, nós vamos olhar para o agricultor, e à nossa volta está aqui exemplos. Quando nós saímos de Belo Horizonte, viemos para cá, cortando o estado de Goiás, Mato Grosso, chegando aqui a Rondônia, nós vimos um mar verde, plantação de soja, de algodão, de milho, de tantas coisas que o homem pode plantar, de batata, de tantas outras coisas. O agricultor, quando chega o momento da colheita, ele não guarda toda a colheita para o seu consumo, para a sua subsistência, para o seu alimento. Mas ele reserva uma parte das sementes para quê? Para novamente lançar no solo, a fim de que ele dê continuidade à sua lavoura. Mas para isso ele precisa entender o que é pão, no meio de tantas sementes que ele recolhe, ou seja, o pão para o seu sustento, e diferenciar da semente essa que ele deve lançar de volta na terra. Porque ele seria muito inapto, incompetente e um profissional muito raso na área do agronegócio se ele consumisse todas as sementes que ele colheu da colheita daquele ano. Porque ele não teria outras sementes para lançar de volta na terra e dar continuidade à sua lavoura. Por isso, existe a semente e existe o pão. Deus dá as sementes ao lavrador para que ele faça pão para o alimento, bem como mais sementes para semear. Toda a renda que temos, seja proveniente de salário, seja de rendimentos de negócios ou ofertas, ou é semente ou é pão. Ou é uma coisa ou é outra. O pão representa, como já falamos, a nossa necessidade pessoal, aquilo que nós e também a nossa família usa para a sua subsistência. A semente é o que nós temos para doar e para semear, multiplicando ela na terra. Por isso, nós precisamos aprender a identificar a semente que serve para o nosso alimento e a semente que serve para ser plantada. Cada vez que nós recebemos em valores ou em aumento salarial, se faz necessário respeitarmos o que é semente e o que é pão. E assim, como o papel de cada um deles, devemos empregá-los. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que usam toda a sua receita para o pão. Por isso, nunca verão a multiplicação. O que é guardado no bolso, no banco, ou em alguma forma de investimento pessoal, não será multiplicado no reino. A semente precisa ser semeada e não guardada. Mas aqui vale uma observação interessante. Não é errado, meus irmãos, guardar ou investir o dinheiro, mas o que é pão e o que é semente naquilo que nós temos. Nós temos liberdade para usar a nossa renda como pão ou como semente. Mas que tipo de colheita nós queremos quando nós usamos essa liberdade de forma exagerada? Que tipo de colheita nós estamos esperando? Se semearmos muito, também muito vamos colher. Do contrário, assim será
com a realidade que Jesus Cristo demonstra ou expõe lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 38. Ele diz: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada e sacudida, transbordante, generosamente, olha a palavra generosamente aí de novo, vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, também vos medirão a vós. Mas fica aqui o alerta: ao semearmos no reino de Deus, somos conduzidos a uma jornada cheia de alegrias, mas também de suspense. Pois haverá momentos de aperto e de ansiedade, mas no final, Deus sempre estará por perto com a sua provisão, não somente para nos dar o socorro que precisamos, mas nos mantendo generosos para com a sua obra. Assim, nos afirma o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 9, o verso 11. Ele diz: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. E em terceiro lugar, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aí, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos do porquê nós pegamos apenas a parte C do versículo 7. Aqui há algo que deve nos chamar a atenção. O versículo 7 do capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, apenas a parte C, o apóstolo declara: porque Deus ama a quem dá com alegria. Meus irmãos, nesse trecho que nós separamos para dar atenção a ele, nós precisamos ter essa mesma atenção aguçada ao que o texto está nos transmitindo. Porque nós, quando nos é aguçada a atenção a esse texto, nós precisamos compreender que o sentido da frase que nós lemos aqui no português não é o mesmo sentido que é escrito no grego. Porque aqui, quando nós lemos no português, o texto está dizendo: porque Deus ama a quem dá com alegria. No grego é o contrário. Com alegria, Deus ama aquele que doa. Mas na verdade, não está falando que Deus ama com alegria, mas Deus ama aquele que dá com alegria. O apóstolo Paulo nos chama a atenção de que o primeiro termo ou expressão a nos chamar a atenção nesse texto é a expressão alegria. Alegria aqui no grego é a palavra hilaros, que deu origem ao nome Hilário, ou a característica de alguém que é hilário. E que por termos aí diversos conceitos, nós entendemos que hilário é ser engraçado. Hilariante, né? Uma pessoa engraçada. Não. A palavra hilaros aqui no grego está apontando para alguém que é pronto para fazer qualquer coisa e que possui uma disposição em doar com alegria, e uma alegria despreendida. A alegria do coração parte de uma disposição obediente. Nosso coração deve ser alegre e fiel, porque damos a dádiva certa pelo motivo certo, ou devemos dar as nossas dádivas de maneira certa, pelos motivos certos. E isso nos chama a atenção numa certa feita em que Jesus Cristo estava no templo e ele observava o gasofilácio. Jesus. E enquanto Jesus observava o gasofilácio, ele estava de olho, ou seja, de olho não vigilante, mas observando. Observando as ofertas que eram lançadas no gasofilácio. E aí vinham uns, lançavam aquele bolão de dinheiro lá. E outros vinham e colocavam mais. E mais outros colocavam mais. E aí veio a viúva pobre. E deu apenas 2 moedas. Mas o texto vai dizer que ela ofertou tudo o que tinha.
Mas mesmo ela ofertando tudo que tinha, no meio da reunião, no meio daquele ajuntamento, digamos que em volta da ação de ofertar, e ao mesmo tempo tendo o gasofilácio como centro daquela conversa, ou daquele conclave, né? Alguns disseram no meio da multidão: uai, ela não pode dar mais? Mas ela doou tão pouco. E Jesus Cristo interpela aqueles que estavam fazendo tais colocações, dizendo: olha, aqueles que vieram, vamos dizer assim, doaram daquilo que estava sobrando, mas ela deu tudo o que tinha. Ou seja, na atitude daquela mulher, ela não estava somente expressando a sua fidelidade para com Deus, mas ela estava entendendo que Deus era poderoso para suprir as suas necessidades. Senhor, eu estou entregando tudo que eu tenho, porque eu sei que o Senhor é poderoso para me dar o sustento que eu preciso. É lógico, viu, irmãos? Eu não estou dizendo aqui e nem ensinando aos irmãos a darem tudo que têm. Os irmãos sabem disso. Mas nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar com algo sério aqui. Na verdade, não deve haver no coração daquele que está ofertando não somente os seus haveres financeiros, mas também os seus dons, as suas, como é que eu poderia dizer, a sua maneira de fazer algo na casa de Deus. Não deve haver pesar, não deve haver tristeza, mas deve haver contentamento. Esse contentamento, ele deve ocupar o espaço no coração do homem, a tal ponto que o seu coração seja descontaminado desse sentimento de pesar, ao realizar a oferta, e também as demais atividades da igreja e no reino de Deus. Por isso devemos falar do amor de Deus. Também quando nós olhamos para essa oferta, a Bíblia diz que quando nós ofertamos com alegria, somos alvos do amor de Deus. E nós aprendemos que o amor de Deus, ele é o amor ágape, né? Que é um substantivo. Quando nós estamos diante da pesquisa ou na leitura e olhamos para o amor ágape identificado no texto. Mas o texto está dizendo que Deus ama a quem dá com alegria. E a partir desse substantivo ágape, nós vemos aqui o surgimento de um verbo. E um verbo no presente é ativo. Ou seja, quem é o ativo nessa história? Sou eu ou é Deus? É Deus que é o ativo. E Ele está amando aquele que dá com alegria. E quando nós estávamos diante desse texto, eu fiquei preocupado. Principalmente comigo. Porque quando nós nos doamos de maneira escassa no reino de Deus, nós deixamos de ser alvo desse amor exercitado de Deus para conosco. Para que possamos entender, nós sempre vivemos toda a nossa vida entendendo que os pais não possuem filhos prediletos. Mas por que tem sempre aquele que chama a atenção do pai e da mãe? Né, irmã Marina? Vamos falar aí dos irmãos que têm mais de um ou dois filhos. Por que sempre tem aquele que nos chama a atenção? Se nós, pais, não temos filhos prediletos, então por que sempre tem aquele que nos chama a atenção? E pelo fato de nos chamar a atenção, a gente sempre dá um pouquinho de atenção a mais para ele do que dos outros, né, Maraci? E Bela, e Maria, e Josi, e Luciana, Joyce.
quê que sempre existe aquela carinha que nos conquista mais do que os outros? Se nós não temos filhos prediletos. Aí você pode falar assim para mim, mas então quer dizer que você está afirmando que Deus tem filhos prediletos? Não. Deus não tem filhos prediletos. Mas Deus possui filhos que chamam mais a atenção dele do que outros. E está aqui. Existem algumas coisas que nós deixamos de fazer no reino de Deus e que por causa disso nós não recebemos bênçãos. Uma vez, na verdade o ano passado, se não me engano, o pastor Gildes esteve presente na nossa igreja, que é o presidente, né? O nosso ex-presidente, né? Que na verdade hoje é nosso presidente emérito. Ele vai dizer que algumas bênçãos elas são condicionais. A mensagem do penúltimo domingo, o pastor Cleus também vai falar sobre isso. Existem bênçãos condicionais. As bênçãos incondicionais, elas pertencem a Cristo. E uma delas é a nossa salvação. Nós não podemos fazer nada, viu, Jovino, para que sejamos salvos. Cristo fez tudo por nós. Não existe nenhuma participação nossa na salvação. Ou seja, a salvação, ela está dentro e encabeça a lista das bênçãos incondicionais. Mas as bênçãos condicionais, elas foram deixadas para nos disciplinar, para nos educar e entender que quando deixamos de fazer algo, nós deixamos de receber as bênçãos de Deus. Por isso, meus irmãos, precisamos atentar para essas coisas. Meus irmãos, eu quero dizer que o amor de Deus para conosco, ele foi demonstrado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em João no capítulo 13, verso 1, Jesus, na boca do evangelista João, ele vai dizer, ora, na narrativa do texto, diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, ele vai declarar, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mas Paulo, em sua carta, né, como já falamos, ele vai falar de um amor diferenciado. Um amor que está satisfeito. Um amor que está contente sobre ou com as coisas. Um amor vivido. Um amor expressado. O mesmo amor que você expressa para aquele filho que te dá mais atenção do que o outro. Um amor que você expressa para o seu filho e que você não precisa nem pedir nada, ele já sabe o que você está querendo. Ele vai lá e busca. Assim é Deus para conosco. Quando nós sabemos o que devemos fazer e fazemos, sem mesmo precisar sermos chamados a atenção, nós nos tornamos alvo desse amor de Deus. Um amor, verbo, no presente do indicativo e na voz passiva. Na voz ativa, porque é Ele que está agindo. E para concluirmos, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai orientar os seus leitores, informando das orientações da palavra. Nossas escolhas terão consequências. E que a mais terrível delas é que ao lançarmos mão da liberdade que achamos que temos sobre as nossas posses e não as administramos da maneira correta, principalmente aquilo que é devido ao reino de Deus, nós nos tornamos ou deixamos de ser alvos da atenção providencial de Deus. O apóstolo, ao confortar os seus leitores, ele vai dizer que com perseverança, no tempo certo, ao semearmos, a colheita virá. Mas ele vai trazer um alerta para os seus leitores. Esse tempo não é determinado pelo homem, mas é segundo os planos do eterno Deus. Além do mais, a colheita é simplesmente uma recompensa da graça e não dos nossos méritos. Não é porque eu semeio que eu tenho que receber a recompensa. Não existe esse padrão no Novo Testamento. Aqui devemos nos lembrar também de que nós mesmos não podemos fazer nada de bom. É pela graça do Espírito Santo
que somos capacitados, ou seja, é debaixo dessa graça que somos capacitados a viver uma vida que agrada a Deus. Portanto, se faz necessária essa palavra, meus irmãos, para que a mesma substitua a versão contaminada e distorcida que os falsos pastores hoje propagam. A lei da semeadura que deve ser pregada é aquela que puramente está permeada na palavra de Deus. A versão correta da lei da semeadura expõe a verdade de que aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Com Deus não se barganha e ninguém poderá escapar do seu juízo iminente. Por isso, meus irmãos, quando nós fazemos com alegria, seja no ofertório, ou seja, doando-se no reino de Deus para contribuir com algo, nós nos tornamos alvos desse verbo de amor expresso por Deus de uma maneira ativa. O Senhor nos traz bênçãos. E a barganha, ela cai quando nós entendemos que o tempo é de Deus e não o nosso. Não tenha medo em ofertar ou dizimar ou contribuir no reino de Deus, principalmente no tempo de escassez. Porque é no tempo de escassez que nós demonstramos, não para Deus, mas para nós mesmos, que nós dependemos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra, como uma semente, tenha sido lançada no seu coração, que é terra boa, e que ela venha frutificar para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar.